Flamengo revivendo 2013. Essa notícia de Carlos Alcaraz sendo negociado com o Everton traz essa lembrança. Vamos explicar tudo tintim por tintim. Jornalistas falam valores, mas será que são esses mesmos? Nada feito. Arsenal bate o telefone na cara do Flamengo e Jorginho só para o meio do ano. Mas Flamengo ainda vai insistir. Se não conseguir a liberação, um pré-contrato quer assinar. Proposta milionária recusada. Flamengo aí diz não mais uma vez ao Zenit. Mas clube russo vai insistir, garante jornal europeu. E Lohan também pode estar de saída. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, vamos lá. CSKA da Rússia insiste em querer levar Lohan, e a negociação ainda não está encerrada. Mas Flamengo já deixou avisado ao clube russo os moldes para negociar. Flamengo quer 10 milhões de euros e sem parcelar a perder de vista. No máximo, parcelamento até o final deste ano, mas com bom dinheiro dado de entrada à vista. Negociações aí, a princípio, paradas, porque dos moldes que os russos fizeram a proposta anterior, o Flamengo disse não. E já deixou claro aí, já avisou o empresário do atleta como quer. Inclusive ontem o atleta voltou a ser incorporado ao time profissional. Mas Felipe Luiz deixou bem claro, o jogador vai precisar se destacar nos treinos para voltar a ter alguma chance. Fora isso, continuará jogando no time sub-20. Falando em time sub-20, falando no elenco rubro-negro, o Flamengo aí embarcou agora para Belém, para o jogo de domingo contra o Botafogo pela Supercopa do Rei. A premiação aí, 12 milhões de reais. O Flamengo pode se tornar o primeiro tricampeão da Supercopa do Rei. Vamos aguardar para a gente ver aí o desenrolar desse jogo. Eu acredito que o Flamengo vai ganhar. Eu acredito. Mas vamos esperar para a gente ver. Proposta recusada, isso mesmo. O Zenit veio com a proposta mais uma vez, 25 milhões de euros, algo em torno de 150 milhões de reais, e o Flamengo recusou. Porém, informações vindas dos jornais europeus dizem que o Zenit vai insistir e quer contratar o jogador. A proposta que estão falando é algo em torno de 30 milhões. Vamos lá. Futebol russo. Primeiro, acho que não cresce os olhos, não enche os olhos do Wesley, porque está aí proibido de disputar a Champions League e tudo mais. O jogador tem interesse sim de jogar na Europa, mas acredito eu, não para o futebol russo. Pode acontecer? Pode. Mas eles têm aí pouco tempo, pois as janelas de transferência, se eu não me engano, na Rússia também fecha aí na segunda-feira. Vamos aguardar para a gente ver. Mas eu já falo, se o jornal acredito eu que essa proposta, primeiro que não deva chegar por causa do tempo, muito curto. E segundo, o Flamengo quer o jogador para o Super Mundial, a não ser que a proposta seja muito irrecusável. E o Flamengo entende que segurando o Wesley agora, lá para o Super Mundial, espera que o jogador venha se valorizar muito mais. Vamos aguardar para a gente ver. Arsenal batendo a porta aí, o telefone, melhor dizendo, na cara do Flamengo. Desculpa pelo trocadilho, mas foi o que aconteceu. O Arsenal
não liberou Jorginho, não quer liberar Jorginho. E o Flamengo aí já estuda a possibilidade de conversar com o atleta para assinar um pré-contrato. Isso mesmo, tudo porque, conforme já noticiado, o Flamengo, o jogador e o empresário já estão no ok. Mas o Flamengo pode insistir na contratação, tendo em vista que o Arsenal não irá renovar o contrato do atleta. O Miguel Arteta, que é o treinador, gosta do futebol do Jorginho, mas o Arsenal não quer, não vai renovar. O que o Arsenal alegou foi que o plantel do Arsenal está cheio de lesões e não vai ter tempo hábil para contratar um novo jogador. Mas, lembrando, na janela de transferência do Brasil se encerra no dia 28 de fevereiro e o Flamengo irá insistir. Não tem um plano B, tá? E provavelmente pode acontecer de, se o Flamengo não conseguir a contratação de Jorginho, se encerrar as contratações nesse primeiro momento, porque o Felipe Luiz via a necessidade de um atacante e de um zagueiro. O atacante foi contratado o Juninho do Karabag. E o zagueiro chegou aí o Danilo. Ah, mas e o Vitão? O Vitão, o Flamengo, a princípio, desistiu, tendo em vista aí que João Vitor e o Cleiton e o Carbone têm agradado e agradado muito a comissão técnica e o próprio José Boto nos treinamentos. Bom, e aí, para a gente finalizar, voltando aí a 2013, que história é essa? Todo mundo foi pego de surpresa, ninguém esperava. E com aquilo que o próprio diretor já vem falando, José Boto é assim, não vai vazar nada. E foi o que aconteceu. Todo mundo foi pego de surpresa aí que o Carlos Alcaraz foi negociado por empréstimo com o Everton. O jornalista Vene Casagrande trouxe a informação falando que as metas que colocaram no contrato de empréstimo, que o empréstimo do Alcaraz é com a obrigação de compra, se ele alcançar as metas. E essas metas aí são alcançadas. Foi o que o jornalista Vene Casagrande garantiu. Por que foi por empréstimo e não em compra definitiva? Porque não teria tempo hábil para fazer a negociação, a compra. Por compra. Por isso, aconteceu aí, lembrando, o Thiago Maia. O Flamengo, no começo do ano passado, negociou o Thiago Maia por empréstimo com obrigação de compra. Quando chegou mais ou menos lá para abril, maio, se eu não me engano, o Internacional falou que iria comprar o jogador. Os números do Alcaraz no Flamengo: 19 jogos, 3 gols, 2 assistências. O jogador custou aos cofres rubro-negro maior contratação do Flamengo. 110,6 milhões que foi a contratação. Porém, o Flamengo teve que pagar mais 13 milhões de reais para comissão. Então, o jogador aí saiu 123,600. 123 milhões e 600 mil reais. A jornalista Raíssa Simplício trouxe a informação que o Flamengo aí deva conseguir algo em torno de 109 milhões de reais pela venda do atleta. Bom, agora vamos lá. Valores abaixo. E aí o Flamengo sofrendo uma saraivada de críticas. O jornalista Mauro César Pereira já falou que agora quer ver como vai ser as metas, que essa diretoria tem que mostrar transparência nessa negociação e tudo mais. Torcedores já vieram criticar também e outros aplaudiram. Primeiramente, vamos lá. O Alcaraz, a contratação dele já foi uma contratação errada o ano passado. Contratou a peso de ouro. Por quê? Foi com a corda no pescoço. E ele não tinha nada a ver, não tinha o perfil que o Flamengo estava procurando. O Flamengo contratou o Alcaraz para jogar no meio de campo. Quem no meio de campo estava contundido para o Alcaraz vir? Sendo que quem tinha se contundido tinha sido o Pedro
e o Everton Cebolinha. Já começa por aí. Uma contratação equivocada. Passa nesse ponto. Para mim, mais uma vez, como já falei aí sobre a questão do... Eu falei não, todo mundo vem trazendo a questão do estádio. A gestão anterior, nessa última janela de transferência, ela saiu contratando para dar uma satisfação. Porque até então não teria mais contratações e a gente sabia disso, tanto é que teve, antes do Everton Cebolinha se contundir, e o Pedro, o próprio Marcos Braz deu a declaração que a janela de transferência já tinha sido feita em janeiro. Ou todo mundo esqueceu disso? Aí trouxeram aí o Gonçalo Plata, que até agora também não se enquadrou do jeito que o Flamengo quer. Temos que ser verdadeiros. Fez o gol lá no segundo jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo foi campeão pentacampeão da Copa do Brasil, beleza, mas também não cria aquelas grandes expectativas. Fez um gol agora no último jogo, mas vamos conversar aí. Foram contratações questionáveis, da maneira e do ponto de vista que como fora feita. Por que eu coloquei 2013? Quem se lembra aí, quando o Bandeira de Melo assumiu o Flamengo, a primeira coisa que foi feita foi pegar o Wagner Love e devolver para o CSKA da Rússia. E o Flamengo alegou que não tinha dinheiro para pagar. Ah, mas então quer dizer que o Flamengo está fazendo essa negociação porque não vai ter dinheiro para pagar? Nada disso. Mas foi para mostrar que o Flamengo, o método que o Flamengo hoje está usando para o seu elenco, vai ser, e o Boto deixou isso bem claro, e o Felipe Luiz também deixou isso bem claro, que se o perfil do jogador não se enquadrasse do jeito que o Flamengo queria jogar, da maneira que o Flamengo queria jogar, e que os jogadores não se enquadrassem, eles seriam negociados. E foi o que aconteceu. O Alcaraz, de quando foi contratado para agora, ele é reserva. Como vai ser valorizado? Então, se realmente acontecer do Flamengo conseguir um valor bem próximo daquilo que ele contratou, beleza. É um erro que a gestão anterior cometeu e que essa gestão está pagando preço. E eu não tenho político nenhum de estimação, não conheço o BAP, não sou eleitor do Flamengo, de lá votar para presidente e tudo mais. Mas a verdade, a real é essa. Ah, mas porque o Flamengo já está endividado, porque o Flamengo está voltando às vacas magras. Não é nada disso, essa narrativa não existe. Simplesmente o jogador não faz parte do perfil que o Felipe Luiz falou. E o ano passado o próprio Felipe Luiz falou que não conseguia entrar na cabeça do Alcaraz para entender como ele queria jogar. Então era fato que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Aconteceu agora, bem cedo, mas aconteceu. E é assim que funciona, gente. Futebol é assim, o jogador chega, não encaixa, vai ser negociado. Flamengo contratou o Carlinhos, todo mundo viu a lambança que o Carlinhos era, que no Flamengo não servia. Pagou 3 milhões de reais. Chegou esse ano, um abraço. E é assim. Pode acontecer saídas de novos jogadores? Pode. Felipe Luiz e José Boto estão avaliando o elenco o tempo inteiro. E o José Boto deixou claro que vai trabalhar com o elenco rubro-negro entre 24 e 25 peças. Tem 30 a 32 peças. Então pode acontecer sim de novas saídas. Não se surpreenda quem seja, quem for, porque o recado foi dado. Você voltou aqui no canal, mas ainda não se inscreveu? Senta o dedo no like, comenta, compartilha. Isso ajuda muito no engajamento aqui. Quanto mais like e comentários que vocês fazem nos vídeos, mais o YouTube distribui o vídeo na plataforma. E entende que está sendo interessante e procurando novos flamenguistas como você, como eu e como todo mundo.
Se você já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.